Fala nação, beleza? Fim de jogo e estamos aqui para mais uma Flanálise. Galera, eu tô vindo aqui nessa Flanálise mais pelo compromisso do que por qualquer outra coisa. Muito mal da garganta, gripe, corpo doendo, tô ruim, mas vamos lá. Hoje teve Mengão e eu tava com saudade de analisar um jogo assim, bom de se analisar. E ficar só analisando empate e derrota é complicado, né? Mas vamos nessa, vamos falar aí da análise que ninguém quer ouvir. Seguinte, nação, é isso. O Flamengo enfrentou a Universidade Católica do Chile no Maracanã, venceu por 3-0, com um jogo muito bem jogado, com extrema facilidade, ganhou um jogo de 3-0 que poderia ter sido um placar bem maior. E se muita gente cobrava que o Paulo Souza precisava apresentar desempenho e resultado, tá aí uma prova de que é possível ter desempenho e resultado com o time na mão do Paulo Souza. Quem assistiu os vídeos aqui do meu canal sabe que eu venho falando que a gente vem tendo desempenho não perfeito, mas vem tendo um desempenho jogando bem, o resultado não vem acompanhando o desempenho, né? Hoje o jogo jogou bem e é engraçado analisar esse jogo de hoje porque ele teve situações onde, por exemplo, o resultado poderia ter sido outro mesmo jogando o jogo que a gente fez hoje. A gente teve quase uma nova falha do Hugo. Dessa vez a bola não entrou, né? Poderia ser uma falha que colocaria um fogo no jogo, né? A gente teve 3 gols perdidos pelo Gabriel, assim, 2 inacreditáveis. Depois o Pedro acabou perdendo um também, mas fez um golaço no último lance do jogo, então tá perdoado do gol perdido. O Gabriel que vem tendo más atuações já tem alguns jogos, não é isso? Mas vamos falar um pouquinho de cada um e vamos lá, porque a gente está acostumado a fazer aqui no Flanálise o jogo de hoje. E quando tem Flanálise, a gente sempre começa observando a escalação do time, tentando entender como o Paulo Souza entrou com o time em campo. Vou colocar a escalação para vocês darem uma olhada. A gente começou com Hugo no gol, para mim o pior jogador em campo no dia de hoje, né? E a gente teve uma zaga, para mim, a melhor zaga possível para o Flamengo colocar em campo hoje. Lógico que os jogadores estão voltando de lesão, precisam de um pouco de ritmo, mas se você for olhar a qualidade do jogador, tecnicamente são os dois melhores, Pablo e Rodrigo Caio. Nas alas a gente teve Mateuzinho e Ayrton Lucas, também para mim as duas melhores opções de alas que a gente tem hoje, principalmente para fazer esse esquema do Paulo Souza, eu vou falar sobre isso mais à frente. Na volância a gente teve Andreas Pereira e o Ilharão, e o Ilharão tava com saudade de jogar de volante, né, cara? O cara pisou de volante 2 vezes e já tem 3 gols em 2 jogos, boa presença na jogada aérea, boas presenças ali fazendo triangulações pelo lado direito do campo, se apresentando. O Ilharão tem feito bons jogos, né? Nesses 2 jogos fez bons jogos ali como volante. E aí, para finalizar o nosso quarteto querido, que a gente já está acostumado, né? Lá na frente, os meias armando Everton Ribeiro e Arrascaeta, jogaço do Everton Ribeiro, prêmio bem dado de Man of the Match para ele. E na frente, o Bruno Henrique e o Gabriel. Quando eu dou essa escalação, e aí eu coloquei, por exemplo, nas alas o Ayrton Lucas e o Rodinei, né? E lá na frente o Bruno Henrique fazendo um papel de segundo homem de ataque pela esquerda, um cara que alterna de posicionamento. Vou falar sobre isso também. Logicamente, meu ponto de vista aqui, ao meu ver, então, como é que a gente vai escalar esse time, beleza? Eu vou começar falando justamente sobre esse lance de função e posicionamento. Eu tive uma discussão com um colega durante o jogo, uma discussão bem saudável falando sobre posicionamento, esquema tático, esse tipo de coisa. Meu colega afirmava que o Flamengo jogou melhor hoje porque o Flamengo entrou com um 4-3-3. E eu falava, não, cara, o Flamengo tá jogando no mesmo esquema tático. Aí ele pegou e falou, mas que esquema é esse? Eu falei, cara, tem que saber se você quer o posicionamento do time com bola ou sem bola. Porque pra mim, na minha visão, o Flamengo continua fazendo a saída de 3 do mesmo jeito. O que muda, obviamente, são as características dos jogadores. O Flamengo faz uma saída de 3 dessa vez, só que é uma saída de 3 que ela não tá sempre presa ao ala esquerdo ali, no caso que é o Felipe Luiz, ele ficava muito restrito, né? Ele subia muito pouco, apoiava umas 2, 3 vezes no jogo. Olha lá, né? Ele faz essa saída de 3. A diferença é que o Ayrton Lucas, ele dá a opção na frente. E quando ele dá essa opção na frente, quem faz o terceiro zagueiro, né, no caso ali, seria o Mateuzinho. E eles funcionam como uma espécie de balança o tempo inteiro. Tipo, toda vez que um sobe, o outro tem que ficar. Um sobe, o outro tem que ficar, para esse esquema funcionar. Então, no meu ponto de vista, analisando o jogo, depois eu quero que vocês deem uma olhada no decorrer do jogo e fiquem prestando atenção nas linhas. O Flamengo, com a bola, ele joga num esquema 3-5-2. E o Flamengo, quando tá sem bola... O Flamengo, quando tem a bola, ele joga num esquema que é um 3...
O Flamengo, quando ele tem a bola, ele joga num esquema que é um 3-5-2. Eu vou explicar para vocês como é que é esses 5 homens do meio de campo aí. Os 5 homens do meio de campo são o Ilharão, João Gomes, Everton Ribeiro, o Arrascaeta e o ala que estiver subindo, o ala que estiver apoiando na saída do jogo. Pode ser o Ayrton Lucas ou pode ser o Mateuzinho, dependendo do cara que vai estar lá na saída, lá atrás. Então os 3 homens de saída, ou é o Mateuzinho ou é o Ayrton Lucas nessa balança, né? E lá na frente a gente tem o Gabriel e o Bruno Henrique. O Bruno Henrique por uma faixa mais pela esquerda, o Gabriel mais pela direita, mas os dois com projeção para o meio, pisando muito dentro da área. E quando o time tá sem a bola? Quando o time tá sem a bola, a primeira linha é uma linha de 4, onde a gente tem os 2 zagueiros e os 2 alas. Uma linha de 5, onde a gente tem os 4 meias que eu falei antes, Arão, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta e o Bruno Henrique fechando um pouco aquele corredor, ocupando o espaço do ala, que vai lá para defender, para ser mais um homem de defesa, e fica só com o Gabriel lá na sobra da bola, né? Essa é a minha visão do jogo, é assim que eu vejo que funciona o esquema do Paulo Souza há um bom tempo já. Ele já tem um bom tempo usando esse tipo de esquema tático. Vocês podem se lembrar que o Paulo Souza já tentou inverter outros homens para jogar ali para a esquerda. A gente realmente estava sem opção. Muitas vezes se jogar o Felipe Luiz, e o Felipe Luiz não tem a vitalidade que um Ayrton Lucas tem, de subir, apoiar e voltar e fazer isso. Então, assim, ele improvisou, já chegou a improvisar Léo Pereira ali naquele canto, naquela ala, fazendo esse apoio lá na frente. Ele já chegou a usar o Rodinei, ele já chegou a usar o Mateuzinho, já chegou... Escalou uma vez o Bruno Henrique, né, para fazer uma função meio de ala. Mas é isso. Bem, vamos falar sobre os jogadores. Falamos sobre o posicionamento, qual é a minha visão, como que eu acho que funciona o esquema, e confirmando aqui para vocês, é o mesmo esquema do Paulo Souza. Eu até concordei com as opiniões do Mauro César na transmissão de hoje, nem sempre concordo com tudo que ele fala, mas hoje ele falou basicamente o que eu estou dizendo aqui para vocês. Eu concordei bastante com o que ele disse sobre o Flamengo estar repetindo o esquema, tem jogado do mesmo jeito, os jogadores estão obedecendo melhor o posicionamento. E para mim a principal característica do jogo de hoje foi a pressão alta do Flamengo, foi uma pressão muito efetiva no primeiro tempo. Eu acho que essa pressão alta, por não ter sido feita durante vários jogos, cansou muito o time, e o time ficou muito dependente, muito mais cansado, mais pesado no segundo tempo, não conseguiu fazer a mesma pressão alta. O ponto negativo, além do Hugo para o jogo de hoje, fica para o Gabi. O Gabi fez uma partida muito ruim. Participativo, algumas vezes, saindo sempre da área, né? Como ele tem saído muito da área, acho que está saindo excessivamente. Tem participado, dado alguns passes, mas, cara, o Gabriel tem que fazer gol e ele teve chances hoje. 3 chances claríssimas, 2 delas absurdas, que ele não poderia perder. Se é um jogo decisivo, se é um jogo grande, erra aquele gol ali, pode custar um título, pode custar um campeonato. Eu acho que o Gabriel tá começando a abrir de novo a disputa da vaga pro Pedro. O Pedro deve começar a ter mais minutos. Hoje o Pedro já entrou para jogar mais de 20 minutos. E eu acredito que se continuar assim, o Pedro merece cada vez ter mais minutos, até, quem sabe, pegar essa vaga de titular aí do Gabriel, que não vem jogando bem. Não vem jogando bem, não foi no jogo de hoje. Então é isso, galera. Análise de hoje rapidinha, curta e joguinho delícia, né, galera? 3-0, um jogo que poderia ter facilmente acabado 4-5, poderia ter sido uma lavada aí, mas o Flamengo perdeu muito gol. O saldo positivo fica pro gol do Ilharão, mais uma vez na volância. O Everton Ribeiro que fez uma partida excelente. E o golaço do Pedro ali, né, acerrando a competição com o Gabigol, que ele fez um gol ali, que ele domina a bola, ele estava muito pressionado, fez um corte de letra, voltou, cortou pro outro lado, bateu sem chance pro goleiro. Golaço do Pedro, grande jogo do Flamengo. A gente fica aí com essa esperança de que o time estava precisando jogar em casa, estava precisando dessa vitória, jogando bem, convencendo. E fica a reflexão, será que o time está tão horrível quanto as críticas? Ou será que a gente está tendo problemas, vários problemas, diversos problemas? Não estou aqui passando pano para ninguém, não. Muita gente aí acha que eu posso estar passando pano para o Paulo Souza e tudo mais. Tem muita gente louca para Jesus voltar. Eu estou analisando aqui para vocês o jogo. Estamos falando do jogo, estou esquecendo o emocional, deixando o coraçãozinho de lado e estou analisando o que a gente viu em campo hoje, assim como eu tenho feito nos outros jogos passados. A análise do jogo contra o Botafogo, a gente foi superior, jogou muito bem, o resultado não veio. O jogo contra o Ceará, a gente fez um primeiro tempo muito bom, um segundo tempo mais ou menos, a gente não merecia aquele 2-2. Então, assim, vou deixar aqui para vocês a reflexão. Será que o time tá tão ruim assim? Será que o Paulo Souza é horrível, terrível? É o Domenech, como o pessoal tá falando?
Acho que não, acho que vale a pena a torcida apoiar primeiro antes de cobrar, né? Eu sei que tá todo mundo com muita raiva, mas, por exemplo, vai ao time no início do jogo, vai ao goleiro com 3 minutos, por mais que eu queira distância do Hugo do nosso gol, eu acho que aquela vai ali não vai ajudar em nada. Hoje ele quase entregou de novo, né? Vamos torcer para os outros dois ficarem saudáveis e voltarem logo aí pro time titular. E é isso, chega de falar, essa foi a análise de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês discordaram, deixe seu comentáriozinho aí embaixo, beleza? Posso ter visto alguma coisa, deixar de ver alguma coisa, você pode ter visto uma coisa que eu não vi, pode discordar sobre esses posicionamentos que eu tenho falado, beleza? Mas eu só quero pedir uma coisa, se você ainda não é inscrito no meu canal e ficou aqui até agora, poxa vida, vale a pena se inscrever aí, beleza? Se inscreve, deixa o like, segue a gente e divulga, cara, se você gostou e achou que a opinião é coerente, passa para mais flamenguista que você conhece, beleza? É isso aí, vamos ficar por aqui hoje, isso aqui é Flamengo e até a próxima!